a Valéria Costa. Valéria, muito boa noite. Nós estamos aí às vésperas das eleições, né? E os candidatos têm grandes desafios aí a ser superados, principalmente falando agora de questão ambiental, justamente nesse assunto, no meio ambiente, não é isso? Muito boa noite. Boa noite, Crista. Crista, nós estamos a 3 dias das eleições municipais, que já acontece agora no próximo domingo, dia 6 de outubro, e falta muito pouco para acabar com a campanha de rua. Hoje também é o último dia, né, da campanha em rádio e televisão para os candidatos. E a exemplo dessa eleição municipal de 2024, ela tem uma leve semelhança com as eleições municipais de 2020. Por quê? Porque naquela época, Crista, há 4 anos, os candidatos a prefeito e os que foram eleitos posteriormente, eles tinham um grande desafio pela frente, que era como é que eles iriam enfrentar a pandemia da Covid que estava acontecendo naquele momento, que estava ali a olhos vistos, causando todo o transtorno social e sanitário que causou para o país. Agora, 4 anos depois, o grande desafio desses candidatos, Crista, são o que eu costumo dizer que é uma pandemia dos incêndios. A gente está passando por uma pandemia com incêndios coordenados e de forma orquestrada. Sabe-se Deus se é realmente só pela questão da estiagem ou se são realmente criminosos, mas o que acontece é que o país está sendo queimado, literalmente, de norte a sul, com as queimadas, com os incêndios florestais. Então, os candidatos a prefeito, não só aí no Acre, em Rio Branco, mas em todo o país, eles têm uma grande missão e eles têm uma grande preocupação, pelo menos deveria ter, de como é que vão enfrentar agora para os próximos anos a questão das queimadas, que sempre aconteceram, mas agora elas estão mais persistentes, os incêndios florestais cada vez mais criminosos, acabando com a vegetação nativa, acabando com os biomas. A Amazônia é um dos principais biomas mais atingidos e o Acre tem passado por grande queimada e também por um processo de estiagem muito forte. Assim também como eles têm que saber como é que eles vão enfrentar, se existe alguma política, alguma estratégia, algum plano de enfrentamento às mudanças climáticas, porque elas já são realidade, Cris. As mudanças climáticas já estão acontecendo no país. E o Brasil é prova disso. O primeiro semestre a gente teve todas aquelas enchentes do Rio Grande do Sul, o próprio Acre foi acometido por inundações e agora, nesse segundo semestre, a seca, que está aí fortíssima, uma estiagem severa que assola o Acre, a Amazônia, a região norte e todo o país. É a pior seca no Brasil em 75 anos de história, de levantamento. Então, é um momento que os candidatos a prefeito, eles têm que ter essa sensibilidade e para ver como é que eles vão tratar essa questão a partir de agora, porque isso já faz parte da realidade. Assim como eles tiveram que enfrentar a pandemia da Covid quando assumiram seus mandatos em 2021, assim os próximos prefeitos, sejam novatos ou reeleitos, eles terão que ter estratégias de enfrentamento para essa questão das queimadas e dos incêndios e também do efeito devastador das mudanças climáticas, porque ela já é uma realidade e ela vai continuar acontecendo. Crista? E Valéria, você acha que os candidatos aqui da capital acreana, eles estão atentos a essa pauta ambiental? Porque tem os planos de governo, eles falam algumas coisas, né? O que você acha? Pois é, Crista. Aí da capital Rio Branco tem 4 candidaturas a prefeito que estão disputando o voto do eleitor. O atual prefeito, Tião Bocalô, e aparece como um dos principais favoritos, né, para a reeleição. O seu principal oponente, o ex-prefeito Marcos Alexandre, e também o doutor Genilson e o Jarude. Esses 4 candidatos estão aí nessa captura, dessa caça pelo voto do eleitor, e aí eu fico me perguntando, será que eles estão preocupados com essa questão dos incêndios, das queimadas, das mudanças climáticas? Aí eu fui olhar o programa de governo dos 4. Deu uma estudada, li com muita atenção, alguns com umas palavras bem bonitas, outros com umas palavras difíceis, falando do bem-estar da população. Mas o que eu verifiquei, Crista, é que as propostas para o enfrentamento, para incêndios, queimadas e toda uma atuação em relação às mudanças climáticas, elas são muito tímidas, muito incipientes. Um ou outro destaca alguma coisinha, como o prefeito Tião, que fala de fazer um planejamento aí, uma secretaria municipal relacionada às mudanças climáticas. Um outro fala sobre o fortalecimento da defesa civil, algum outro cita a questão das queimadas, mas assim, muito incipiente.
As queimadas, elas sempre aconteceram, mas agora elas estão na ordem do dia. Os incêndios florestais estão cada vez mais criminosos. E o Acre, com todo o apelo ambiental que tem na Amazônia e berço de ambientalistas conhecidos mundialmente como Chico Mendes e a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem que fazer seu dever de casa. O prefeito ou quem fosse se eleger agora em outubro tem que pensar no futuro que as próximas gerações aí do Acre, de Rio Branco, vão ter na qualidade do ar, na qualidade do meio ambiente, porque os incêndios florestais, eles vão continuar acontecendo. Agora, o que tem que ter é um poder de polícia mais rigoroso, estratégias para conter o avanço dessas práticas criminosas e também o efeito devastador das mudanças climáticas. Eu volto com você, Crisla. Muito obrigada, Valéria, pelas suas considerações.